Ótimo. O pessoal já está atento aqui, sabe que eu esqueço, daí todo mundo fica avisando, não está gravando, não está gravando. Ótimo, bom que vocês estão atentos nisso, porque um dia eu aprendo. Então, enfim, por causa dos imprevistos todos, aqui estou em São Paulo ainda, e por causa desses imprevistos, esse minutinho de atraso. Eu coloquei aqui antes, pra gente, um mantra para Narayana, que é um ser que a gente escuta bastante nos mitos indianos. E coloquei esse mantra para que a gente pudesse falar um pouco de Narada também, para que, na verdade, a inspiração dessa presença deles, a gente possa falar de crises. Porque quando a gente fala de passagem, quando a gente fala da passagem de alguém, ou quando a gente tem o presságio de uma passagem na nossa vida, qualquer que seja essa passagem, pode ser uma morte de fato, a gente já pode ter tido uma doença ou um acidente que acenou para a gente uma passagem. E pode ser uma passagem simbólica, como a gente já falou aqui de um divórcio, por exemplo. O fato é que uma crise caminha quase que de mão dada com isso tudo. Quando a gente outra vez está num momento muito forte ou de saúde de alguém querido, é também muito facilmente que a gente encontre uma crise. Essa crise pode chegar porque a gente não tem o tempo para fazer as coisas como a gente gostaria de fazer, ou porque a gente não tem o recurso, ou porque a gente não tem a sabedoria para fazer do jeito que a gente gostaria, ou do jeito que a gente, de algum jeito, pensou que seria o ideal. O que eu quero dizer aqui é que as crises, elas vêm junto com esses ciclos que começam e terminam. Eles chegam juntos justamente para anunciar, e eu vejo a crise como, de novo, uma dor de parto. As dores de parto, elas estão por muitos momentos na nossa vida, e a gente precisa saber identificar quando é uma dor de parto e quando é um sofrimento. Porque, outra vez, essa dor de parto, ela, por mais que ela seja desconfortável, ela está anunciando um nascimento, não tem nada a ver com sofrimento. Então, a gente também saber diferenciar isso é um lugar bacana que a gente consegue se entregar para o que tem ali naquele momento. Então, outra vez, a dor de parto, ela pode ser uma crise. A crise, ela pode abrir para que a gente seja maior. A crise, dificilmente, se a gente atravessa essa crise, deixa a gente no mesmo lugar que a gente ficou, ali no comecinho. Como ativa o som? Tatiana perguntando. Tatiana, você não me escuta, é isso? E agora? Será que é isso? Bom, a Tatiana comenta um pouquinho mais pelo chat com a gente, mas eu entendi que tá todo mundo me ouvindo, então talvez alguma coisa específica aí. Enfim, então a crise, ela precisa ser recebida na nossa vida como algo que é um convite, e não algo para a gente fugir. E isso é sempre bom a gente falar e lembrar, porque como as crises são desconfortáveis, a gente tende muitas vezes a não querer vivê-las. E quando a gente não quer viver essas crises, a gente também acaba evitando de viver os nossos renascimentos. Porque, outra vez, a crise sendo essa dor de parto, se a gente deixa de viver essa crise, a gente automaticamente deixa do quê? De renascer. E a gente tem uma tendência, inclusive a filosofia oriental explica isso de diferentes formas para nós, de evitar sofrimento, não resolver, evitar. Essa é a tendência que eles colocam. Então, não é que a gente resolve, né? Não, a gente evita. E aí, evitando o sofrimento e correndo para tudo que é prazeroso, ou seja, não a felicidade, então, olha só, eles colocam, a gente evita o sofrimento, não porque a gente resolve. E a gente vai atrás do prazer, não da felicidade. O prazer geralmente é momentâneo, ele é imediatista, e muitas vezes, inclusive, esse prazer leva a gente a sofrimento a médio e longo prazo. Então, precisa analisar como o Oriente coloca isso para a gente entender. Eles dizem que essa é a base do samsara, o samsara, dentro desse olhar deles, um ciclo interminável de nascimento e morte, onde a gente fica voltando para a Terra, fazendo a mesma coisa, evitando sofrimento e correndo atrás do que é prazeroso para nós. Então, automaticamente, quando a gente não passa por essas crises, a gente foge delas, a gente não encontra esse lugar de renascimento, a gente não se resolve. Óbvio que a gente está simplesmente com os mesmos padrões, vivendo a mesma vida. Só que como os contextos são diferentes, às vezes dá a impressão que a gente andou na vida, só que não andou. A gente só mudou o cenário, mas o enredo continua o mesmo. E o que a gente precisa mudar não é simplesmente o cenário, a gente precisa mudar o enredo. E para mudar o enredo, a gente precisa expandir a nossa consciência.
Expandir a nossa consciência e o nosso coração. Como que se expande o nosso coração? É óbvio que numa situação de injustiça, a gente é provocado. Só que se o coração está voltado ainda para o lado mais inferior e sombrio nosso, ele, frente à injustiça, ele vai querer vingança. Faz sentido? Ele não vai querer a justiça. Dentro do que é o amor, ele vai sempre prezar pelo amor do que é o meu círculo. Então, eu gosto muito do que é, por exemplo, aprecio muito todo o amor que eu sinto direcionado sempre aos meus. Então, por exemplo, o meu mestre cachorro é o mestre cachorro mais bem tratado do planeta Terra. Inclusive, quando eu falo a respeito disso, eu estou aqui comendo um hambúrguer, porque é o meu mestre cachorro. Então, os outros mestres animais não estão. Então, de novo, o coração ele tem amor, só que ele está, de algum jeito, enroscado em visões pessoais. E a gente vai se encontrar com isso em algum lugar na vida. De ter que se olhar e falar, putz, eu estou virando e olhando e cuidando só dos meus. Todo esse lugar de expansão, ele vai levar a gente para fora desse eu pequeno, para um eu maior. Esse eu pequeno do coração que ama, mas ama com reservas, para um eu maior que ama sem reservas, que sente compaixão sem reservas. E aí vem todo esse tópico de compaixão pelo agressor. E a expansão da consciência, ou seja, essa mente que cresce para além das coisas do desejo, para além das coisas que são imediatas, para além do que eu ganho e os outros não, mas tudo bem porque eu ganhei, então tá tudo certo, essa é a base da nossa sociedade, não é assim? Quantas coisas a nossa sociedade não prega como bacana às custas da felicidade dos outros? Mesmo quando a gente, isso comento sempre na educação infantil, que a gente faz festa para as nossas crianças quando elas ganham, ou seja, você, nossa criança, ganhar, ou seja, o fato de você fazer perder muitos outros faz de você um ser diferenciado que eu aprecio? Concorda que com os anos passando isso não pode dar bom. Ou seja, a gente vai criando seres que realmente vão achando normal, a gente normaliza a competição, normaliza que é bacana o outro perder, e que inclusive assim você ganha mais. Então esse estado competitivo e essa consciência que outra vez vai colocando a gente só no ego, porque a gente acaba cuidando só da gente. Então, a gente olhando para tudo isso e entendendo como é que eu dou esse salto. E entender que as crises, quando a gente de repente realiza isso, de repente a gente vai estar numa empresa. E a gente nessa empresa, de repente, agora que eu estou vendo que eu estou aqui anuviada, eu não sei se é o meu celular. Peraí, eita. Pode ser que eu tenha saído da névoa, não sei. Então, quando a gente de repente vai ter essa crise num lugar onde a gente vai estar trabalhando em uma coisa que a gente não acredita. Só que, de repente, quando a gente entrou, não é que a gente acreditava, a gente nem pensou nisso. A gente simplesmente entrou e era o que tinha para fazer. Só que a vida, outra vez, ela vai apresentando para a gente momentos dessa crise. Dessa crise que a gente precisa olhar como uma oportunidade. Então, quando o outro vai embora, eventualmente, da nossa vida, e a gente não sabe mais quem a gente é porque o outro foi, mas espera aí, ou seja, quando foi que a gente perdeu o senso de identidade para o outro viver? Porque o nosso senso de identidade, não de ego, de identidade, precisa permanecer. Porque ainda que a gente queira uma mudança no coletivo, essa mudança no coletivo só acontece através de indivíduos. E se a gente perde o nosso senso de individualidade, a gente está indo para nenhum lugar. É isso que a gente vê, por exemplo, os adolescentes todos vestidos do mesmo jeito, as mulheres tentando envelhecer de uma mesma forma, os homens se comportando de uma... Isso é coletivo. Ou seja, não existe um chamado individual, não existe uma presença individual. Agora tem que prestar atenção, porque para o indivíduo virar ego é um segundo. É uma linha muito tênue que separa. Então precisa estar o tempo todo no orar e vigiar. Agora o fato é, não é no coletivo. A gente fazendo todos esses processos e entrando em contato com as nossas mortes simbólicas, com as nossas mortes literais, tudo isso vai gerar para a gente de novo esses espaços de crise. O comum é a gente querer evitar a crise. Porque a crise, geralmente, ela traz não um sofrimento, algo que a gente pode dizer que está sofrido, mas algo que a gente não pode dizer que é sofrimento. É quase um jogo de palavras. Então, é sofrido, mas não é sofrimento.
E a gente tendo contato com isso que é desagradável, outra vez, no nosso inconsciente, como o Oriente explica para nós, que a gente foge do que de alguma forma é desagradável, desconfortável, a gente evita a crise. E justamente naquela crise a gente tem chance de se olhar, de se reconfigurar, de se realinhar e de renascer. Então, quando a gente encontrar essa crise, o outro foi embora. Uma crise na minha vida, eu não sei mais quem eu sou sem o outro. Dá as graças que o outro te abriu um momento de crise como esse. Onde você pode se olhar e dizer, eu me perdi. Porque como é que a gente é dependente do outro para existir? Aconteceu alguma coisa de errado? Como é que sem o outro eu não sou feliz? Que isso também acontece muito. Sem o outro, não, sem você aqui eu não posso ser feliz. Então, peraí, tem alguma coisa de errado. Porque você é responsável pela tua felicidade, e eu sou responsável pela minha felicidade. O outro vai fazer a gente mais feliz, mas ele não pode fazer a gente totalmente feliz. Existe um lugar, primeiro, que cada um é responsável. E isso a gente já falou que é injusto com o outro, inclusive. Ele falou, me faça feliz. É injusto. É muito injusto a gente colocar isso em cima do outro. E às vezes a gente coloca isso em cima de um jeito que não é assim direto, mas na passagem de alguém. Porque automaticamente nessa passagem, não que a gente fique feliz com a passagem ou indiferente, não tem nada a ver com isso, mas a gente se entristece falando para o outro que sem ele a gente não consegue mais ir adiante. Só que quando a gente vira as palavras desse jeito, a gente se olha e fala, ai, eu estou fazendo isso. Agora, quando as palavras elas estão colocadas de uma forma romantizada, é como se a gente estivesse demonstrando nosso amor pelo outro. Então, viver a crise que se apresenta em um luto, em uma passagem, em uma morte simbólica ou literal, é importante para a gente recalcular a nossa rota. A partir do rompimento e da crise, a enorme dificuldade de redescobrir quem verdadeiramente somos. Eu vejo que a gente vai dando muito poder em volta da gente. Então, daqui a pouco a gente tem o outro está falando para nós qual é o nosso caminho. A gente vai para o outro para perguntar como a gente se sente. E óbvio que a gente, não canso de dizer, se relacionar é uma escola, sem dúvida nenhuma. Agora, a relação falar para a gente quem a gente se perdeu. E nessas horas de mortes simbólicas, nessas horas de mortes literais, é a hora que a gente precisa encontrar na gente esse lugar de indivíduo, não de ego, para continuar em pé, inclusive em nome do amor e de tudo isso que a gente sente pelo outro, de elevado que a gente sente pelo outro. Então, com isso tudo, a crise, de novo, não quero falar sobre isso, não quero viver isso, vou tomar calmante, vou tomar tranquilizante, vou dormir, vou comer, vou beber, vou me drogar, vou fazer alguma coisa, mas eu não quero passar por isso. É aí que, de novo, o portal se fecha. É como se ali, a hora que a gente evita a crise, o portal se fecha. E eu não estou dizendo com isso que em algum momento alguém não tenha que tomar um remédio, alguém não tenha que fazer um tratamento psiquiátrico, nada disso. Acho que a gente tem que ter maturidade para ver o que a gente precisa viver naquela hora e simplesmente não se deixar escravizar por aquilo. O ponto é, de novo, se a crise se apresenta e eu alivio aquela crise, eu fecho um portal. E um portal que poderia trazer muitas bênçãos para a minha vida, se eu suportasse passar por aquilo. Se a gente não aprender a suportar esse desconforto, se a gente não aprender a suportar a perda, se a gente não aprender, exato, se a gente não aprender de alguma maneira a enfrentar, não é na covardia que a gente vai perder o medo. Não é na covardia que a gente vai crescer. Muito pelo contrário, nessa covardia, nessa fuga, nesse amortecimento, como a Ana trouxe, é onde geralmente a vida precisa dar com mais força para que a gente realinhe a nossa rota. Ou nunca ninguém viveu isso? Que você vive uma coisa e dá a impressão, num outro enredo mais dramático, a vida vai apresentando. E dá a impressão que a gente não muda necessariamente o que a gente está vivendo. E realmente o que está acontecendo é só uma repetição do antigo, só que um pouco mais de forma intensa, para que a gente chegue em conclusões que a gente evita chegar, porque outra vez a gente evita encontrar, enfrentar, atravessar essa crise. Quando a crise chega, olhar para ela e perguntar de fato o que ela quer com a gente. Porque às vezes ela está dizendo, não é o outro que vai te fazer feliz. Às vezes ela está dizendo, desapega,
Às vezes ela está dizendo, tenha coragem. Às vezes ela está dizendo, eu quero que você seja forte. Às vezes ela está dizendo para nós, muda de emprego. Às vezes ela está falando para nós, acaba esse relacionamento. Às vezes ela está falando para nós que a gente precisa estudar. Às vezes ela está falando para nós que a gente precisa ir viajar. Às vezes ela está falando para nós. Eu não sei o que ela está falando para cada um de nós. Mas eu sei que vale a pena a gente perguntar na nossa vida, quando essa crise chega, o que você veio fazer aqui? Tive uma experiência forte quando a minha irmã teve agora, junto com tudo isso do meu pai, minha irmã foi diagnosticada com câncer. Tudo ao mesmo tempo, para ser aquela coisa intensa. E eu lembro que numa vivência espiritual, eu invoquei esse câncer e perguntei para ele o que ele queria. E quando abriu esse trabalho, quando essa força veio, e ele chegou e se apresentou, ele falou para mim, foi a primeira coisa que eu perguntei para ele, eu falei, para que você veio? Ele falou, eu vim para curar. Aquilo me atravessou de um jeito tão bonito, ele falou, alguns eu mato, outros eu curo. Aquilo me atravessou de um jeito tão bonito que, pelo meu julgamento, eu olharia aquilo já como alguma coisa ruim que eu quero evitar. E não, você já vive isso, porque isso vai te levar para um outro lugar. E, de fato, ela se curou e vem se curando de outros aspectos. Então, não dá para a gente julgar quando a crise aparece com aquele monstro que vem trazendo aquela crise. O que de fato quer dizer? A doença como caminho. Eu vi que, inclusive, no grupo alguém colocou isso. Isso é um material muito bonito, de um estudo muito fino. Então, a gente olhar e julgar, falar, não, o que é isso aqui que tem para viver? Então vive. Mas a gente deixar de viver aquilo é deixar de passar pelo portal. Esse portal, ele vem também com crises. Às vezes, a gente tem uma relação com a nossa mãe, com o nosso pai, de uma certa forma, quando a gente é criança. Só que vocês concordam que a gente cresceu? E por que a gente mantém a relação de quando a gente era criança ainda com esse pai e com essa mãe? Porque eles também cresceram. Eles também já não são aqueles. Ou com os nossos filhos, ou com... Por que é? Será que a gente está falando, então, de alguma coisa que é espiritual e que a gente não está enfrentando aquela crise espiritual para que aqueles espíritos possam pagar as contas e não simplesmente conviver sem que a gente se mate na Terra? As coisas precisam ser maiores. E elas são maiores quando a gente atravessa a crise. Evitar a crise, evitar o sofrimento, evitar o que vem com essa predisposição que a gente olha e fala, isso é ruim, não vai solucionar o problema. Ignorar o problema não soluciona o problema. Agora, viver a crise é algo incrível. Vocês já pararam para ver quantas pessoas... Eu lembro de um depoimento do Sting, que ele falava que as músicas mais determinantes na carreira dele, ele compôs em profundo sofrimento. Em profunda dor, ou seja, em catarse. A música foi uma catarse, ou seja, aquilo saiu dele. E tantas outras coisas. Recentemente, a Shakira, depois de ter vivido alguma coisa, também com uma música que ela foi uma indireta para um, para outro, para o marido, da geleia, da mulher, de qualquer coisa. E também, ou seja, a coisa acontece porque ela sai, ela vive aquela crise, aquilo dá fruto positivo. Agora, se não vive, se não enfrenta, se não chora, se não atravessa, não vai. Então, com isso, eu deixo aqui para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade e acolhimento com as nossas crises. E não simplesmente algo que a gente diz, eu preciso amortecer, eu preciso fugir, eu não dou conta disso. Se a crise está na tua vida, se você conseguiu enxergar aquela crise, você dá conta. Porque se você não desse conta daquela crise, você nem conseguiria ver essa crise chegando. Quantas coisas não estão na nossa vida agora que a gente nem... que a gente nem sabe. Não tem nem consciência. Então, a partir da hora que sim, que a gente tem alguma consciência daquela crise, a gente já está pronto para atravessar aquela crise. Agora, óbvio, isso pode demorar 15 vidas, ou isso pode acontecer nessa. E o objetivo é que a gente tenha coragem de fazer as coisas nesse aqui e agora. E não ficar sempre mandando para frente, como se numa mensagem subliminar a gente falasse para o universo, eu ainda não cresci, eu ainda não dou conta, eu não tenho força, eu me sinto incapaz. Porque é isso que a gente está falando quando a gente evita a crise, concorda? A gente está olhando para o universo inteiro e falando, olha, isso que você mandou para mim, essa abertura de portal, eu estou falando para você que eu não dou conta. Eu estou falando para você que eu não consigo. Eu estou falando para você que não dá. Eu estou falando para você... ou seja, quando é que um pai dá para um filho alguma coisa que o filho não vai dar conta?
Às vezes o pai dá uma coisa, a mãe dá uma coisa, o educador dá alguma coisa maior, justamente para que o filho consiga crescer. Mas o educador não dá uma coisa simplesmente para falar, eu vou humilhar agora o meu aluno. O educador não faz isso. Ele faz para despertar uma força que de outra forma não estaria vista. Então, a gente se entregando para isso e percebendo para isso, a gente consegue ressignificar quando a crise aparece e viver essa crise. Agora, óbvio, a gente tem a opção de não viver por qualquer razão. A gente tem essa opção. Esse é o nosso livre-arbítrio. E geralmente nesse ponto, o que acontece é que algo ali emperra. Vocês já viveram isso na vida de vocês? Ou seja, eu tenho várias histórias na minha vida de olhar para trás e falar, putz, aquilo eu não quis viver. Quando, por fim, eu falei, eu quero viver, o negócio era muito maior do que se eu tivesse olhado lá atrás. Muito maior. Então, a gente ter essa coragem é algo que fala para nós, para a vida, através de nós, que a gente está pronto para seguir. Agora, antes disso, aqui a Beth comentou, começou a minha transformação quando infartei. Que forte, Beth. Do amortecimento de doenças como caminho. Tive antes da pandemia, era benigno, mas quando esperava o resultado, entrei em profunda reflexão. Que lindo. Só prestei atenção nisso graças ao meu professor Tumor. Exato, Alice, que bonito. Que bonito. Então, isso que a gente precisa perceber, esse mestre está em todo lugar. Essa presença do mestre, ela está, inclusive, em um vício na família, ela está numa fraqueza nossa, ela está em todo lugar, esse mestre está em todo lugar. Agora, e o discípulo está? Porque a gente ama o mestre, mas a gente não consegue ver o mestre. Por que a gente não vê o mestre? Porque o discípulo não está na gente. A gente não está disposto a aprender com aquele mestre. Então pode passar o mestre que for, a gente não está disposto a aprender. Agora, quando a gente está disposto a aprender, o que aconteça, a folha que caia no caminho é professor. E se a gente despertar essa atitude na gente, vai ser um pouco mais fácil olhar a vida. Porque o que se apresenta nela, até, de novo, com esses infortúnios dos acidentes, esses infortúnios dos vícios, esses infortúnios da doença, a gente começa a olhar tudo isso e não mais com um olhar de por que o universo está pegando no meu pé, o que está acontecendo, ou seja, só tem eu no mundo para Deus ficar fazendo isso, não tem mais o que fazer. Vira uma coisa de, eu estou recebendo uma bênção, só que embrulhada num papel que eu não esperava. Vem com outro embrulho, mas não deixa de ser um presente. A crise pode ser um presente. A gente não vai correr atrás da crise de novo, a gente não vai correr atrás de tudo isso, mas quando ela acontece, a gente entender que tem um portal aberto. E viver esse portal transforma a gente. Eu lembro de uma das minhas tantas crises, quando eu trabalhava fora, e o meu diretor perguntou para mim, para que você quer esse dinheiro? Que eu estava pedindo aumento para ele, eu trabalhava com tecnologia, e trabalhava igual uma desvairada, ano 2000, aquela coisa toda do bug do milênio, quem acompanhou, e eu não soube exatamente responder. E ele queria saber porque, dependendo do que fosse, ele com parceiro, então se eu quisesse comprar um carro melhor, eles tinham a conta da Ford, por exemplo, ele pegava o carro por ali, não despendia o dinheiro propriamente dito. Mas o fato é que aquela pergunta me fez pensar. E eu parei aquilo, eu falei, para que... Eu fiz a pergunta literal na minha cabeça, para que eu quero mais dinheiro? E a resposta que eu encontrei em mim era que eu queria mais dinheiro para comprar coisas que eu não precisava. E aí isso, bom, conclusão de tudo, 3 meses depois eu estava na Índia com uma mochila nas costas. Então, ou seja, essas coisas, eu não digo que o processo foi bonito ou foi gostoso ou tudo, e não foi. Mas as crises, elas não deixam de ser bonitas ainda assim. Se a gente tiver mais disposição para viver o que a gente não gostaria na vida, isso que a gente não gostaria vai colocar para nós muitas outras coisas bonitas. Minha mensagem aqui é não tenham medo da crise. Que a gente possa enfrentar as crises. O que quer que seja. Apitou alguma coisa? Enfrenta. Enfrenta. O que quer que seja, enfrenta. Enfrenta, porque esse enfrentamento é onde a gente atravessa o portal. E por consequência de atravessar esse portal, a gente consegue espaços maiores dessa consciência que a gente falou, desse coração que a gente falou, e do significado da nossa existência na Terra. Será que ao final a gente vai olhar para trás e vai só lembrar do que a gente evitou, do que a gente não teve coragem para fazer, das relações que a gente podia ter curado, mas não tenho paciência com a minha mãe, então esquece, não vou falar disso. Será que no final da nossa existência a gente vai olhar para trás e vai ver só as nossas fugas?
Será que a gente vai olhar só para o que a gente queria viver? Será que a gente vai se ver como uma criança espiritual mimada, que só quis explorar, que só quis receber, que só quis tudo que era agradável, em vez de ter crescido para usar dessa experiência algo maior, inclusive que alcance outros seres, não só pessoas. A crise, ela pode levar a gente às lágrimas, ela pode levar a gente para o divã, ela pode levar a gente para a farmácia até. Mas ela tem grupo de apoio. Ela abre para que a gente conheça outros caminhos. Ela favorece o nosso crescimento. E favorecendo isso de algum jeito, porque as crises elas têm a ver com a forma como a gente se relaciona. Então, automaticamente, quando essas crises se instalam em nós, a gente também representa a cura nesses sistemas, quando a gente enfrenta. Porque o que quer que seja que esteja sendo resolvido aqui, a partir de uma relação que propiciou aquela crise, vai beneficiar quem está vivendo aquilo com a gente também. Concorda? Ou seja, não tem como eu me beneficiar sozinho de alguma coisa que tem outros envolvidos. Na hora que eu consigo me libertar do apego, da passagem de alguém, por exemplo, aquele ser voa. Quando a gente, de algum jeito, tira do outro essa responsabilidade de fazer a gente feliz. Vocês concordam comigo que esse ser, ele pode ter mais leveza na vida dele, mesmo na relação que ele tem com a gente? E até mesmo descobrir se aí existe amor. Porque tantas vezes as relações, elas estão cumprindo expectativas mútuas e fugindo desse amor, desse companheirismo, desse espaço onde a gente cresce junto e não codepende do outro. O mantra que eu comentei de Narada, o mantra que eu coloquei no começo de Narayana, Narayana, ele representa também Vishnu como avatar, ele é um avatar de Vishnu, e ele também é muito citado no Mahabharata e em outros contos védicos, como na verdade um mestre e um discípulo, Nara e Narayana. E esse Narayana tem um discípulo que é o mais querido deles, o mais querido porque Nara é considerado como que parte dele. Não é nem alguém que seja o discípulo mais querido, é ele próprio. E um discípulo muito querido que ele tem é Narada. E é muito comum, quando a gente escuta Narada passando, a gente tem uma ideia, Narayana é o céu mais alto que a gente tem na mitologia hindu. E para que a gente consiga levar as nossas mensagens para Narayana, muitas vezes elas são transmitidas por Narada. E quando Narada chega, é muito comum a gente escutar que ele já chega cantando, mantrando Narayana, 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 e a gente sabe que ele está por perto. E o que a gente levar para ele, de alguma forma, vai subir, é a parte mitológica. Ele consegue transitar entre céu e terra. E tem uma passagem bem bonita, uma das, né, são todas tão bonitas na mitologia, que Narada pergunta para Narayana qual é a maior bênção de um ser. E Narayana fala, está na presença do sábio ou da sabedoria. E Narada fica um pouco intrigado com aquilo, falando, nossa, mas será que não tem nada maior que isso? E então ele pede para que ele vá até a terra e encontre. São várias passagens, e uma delas é de um mestre passarinho, que quando vê Narada, o mestre passarinho faz passagem. Ele volta, conta, Narayana pede para ele ir de novo, daí tem o mestre bezerro faz a passagem. E aí tem outros mestres animais, até que por fim chega um ser humano, e ele tem medo de descer, que ele fala, agora vou chegar lá e o ser humano vai cair duro na minha frente. E aí, por fim, quando ele chega até lá, aquele ser humano agradece, porque ele consegue fazer as passagens para um nascimento mais auspicioso, onde ele consiga aprender sobre o Dharma e tudo isso, justamente pela presença de Narada. É importante que a gente perceber que existe uma pureza, segundo esses contos védicos e os contos tibetanos também, dos espíritos que estão em forma de mestres animais, por exemplo, nas florestas, que estão protegidos de alguma maneira, e alguns seres humanos que encarnam como mestres animais para compreenderem o que fizeram para mestres animais. Tem uma história tibetana bem bonita de um sujeito, um menino, que ia matar um cordeirinho. E ele ficou muito triste, porque o pai mandou matá-lo. E ele pedia perdão enquanto ele
cometia o ato. E o mestre Cordeiro falava para ele, dizia, você não se preocupe que você vai entender a ponto de conseguir evitar na tua próxima encarnação. É uma história tibetana bem bonita. E então o menino reencarna como o mestre Cordeiro, que passa por tudo isso, e sentindo na pele, ele evita e tem força para dizer para o pai, ou para o familiar, ou para quem seja, em algum momento, falar, eu não quero fazer isso, porque eu entendo o sofrimento. E tem, de novo, o espírito que é puro, que está ali, de uma pureza tremenda e profunda, dentro de um mestre animal, e não pagando uma conta de um nascimento humano. Então, o ponto dessa história é como se fosse um espírito trafegando, ou seja, nesses outros lugares, sem um nascimento auspicioso, porque pagava alguma conta dessa jornada humana e na presença do sábio consegue se restaurar. E é o que a gente faz também na presença da sabedoria, não é? A gente não se restaura, a gente não consegue encontrar respostas, a gente não consegue ver as mesmas situações com um olhar mais iluminado, a gente não tira um pouco do peso daquelas situações para encontrar algo que é auspicioso. E lembrar que dentro do auspicioso existe também essa austeridade. O excesso de conforto é algo que o Ocidente criou, mas que essas culturas antigas nunca tiveram apego. Elas sabiam que, especialmente o corpo físico, submetido a um conforto exacerbado, tinha a tendência a entrar em uma letargia, em uma preguiça, em um amortecimento que não seria favorável para ter a disposição para viver a crise, para conseguir os renascimentos, para fazer com que a gente, de fato, olhasse para nós e realizasse graça. Então, nessa volta para Narayana, quando ele realiza isso, ou seja, essa presença da sabedoria e o quanto isso é importante, não pode ter coisa mais afortunada. E, geralmente, a crise, ela abre esse portal para nós. Ela põe a gente em contato com alguma sabedoria, porque a gente cresce. A gente não é o mesmo depois que a gente atravessa uma crise. A gente não pode olhar para aquela crise e dizer, bom, eu passei na crise. Ninguém passeia em crise. A gente trabalha em crise. Em tempos de crise, a gente verdadeiramente trabalha, a gente se olha, a gente é honesto com a gente. Se a gente, de novo, não usou toda uma rota de fuga em um amortecimento. Então, deixo aqui para que a gente encontre sabedoria nas crises, para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga manter o nosso compromisso enquanto espírito com a vida, que é evoluir. Evoluir a ponto de conseguir amar. Evoluir a ponto da gente conseguir servir. Evoluir a ponto da nossa vida não representar algo só para a nossa trajetória. Para que a gente alcance outros. E sempre a gente se perguntar isso. Será que tudo isso que está acontecendo comigo só diz respeito a mim? E se a gente está vivendo uma vida que só diz respeito a nós, talvez seja a hora de olhar de novo para essa vida. Olhar para a forma como a gente tem vivido. A Leila comentou. Ah, que bom, Leila. Tá, acompanha pelo áudio e depois fica gravado. Amanhã a Aninha já coloca esses últimos na plataforma. Então, gente, a crise é desconfortável, fato. Ninguém olha para uma crise e fala, uhul, agora vamos. Ou seja, a crise é um lugar de... Tá bom. Mas não precisa ser um lugar de fuga. Não precisa. A crise nas nossas relações, especialmente eu coloco aqui também crise com pai e mãe. Tentar resolver isso. Pai e mãe não é diploma, papel de pai e mãe não é diploma de perfeição. Então vai ter coisa que vai acontecer no caminho que a gente vai ter que resgatar, curar, vai ter coisa que vai ser de uma ponta da outra, são espíritos que estão se encontrando. E quando a gente fala de relações em geral, a gente tem isso, tem essa beleza profunda. Agora, outra vez, a gente está aqui para viver só o que a gente explora, para deixar que esse universo mime a gente. Será que tudo isso foi criado para isso? Para que a gente se transforme em seres mais mimados e mais egoístas? Será que é isso? Ou seja, a gente pensa, vamos pensar o porquê da existência cósmica. Ou seja, eu não consigo entender, pensar numa resposta que eu consiga definir, colocar numa etiqueta e falar, tá aqui, é isso que eu acredito, que para isso que o universo foi criado. Mas eu consigo pensar várias coisas pelas quais o universo não foi criado. E uma dessas coisas é favorecer o nosso egoísmo, favorecer que a gente seja mimado, favorecer que a gente seja covarde, favorecer que a gente não tenha coragem de enfrentamento, favorecer que a gente seja apegado, que a gente seja pequeno, que a gente ignore a dor do outro e que a gente se ache superior. De todas as coisas que eu não sei por que o universo foi criado, eu tenho a sensação de que por essas razões ele não foi criado. Agora, como a gente vai chegar na resposta? Tenho certeza que a gente está caminhando em cima dessa terra para descobrir. Mas outra vez, eu não sinto que a nossa vida
venha para favorecer aspectos pequenos nossos. E que cada coisa que acontece na nossa vida, também não acredito que esse grande educador cósmico queira humilhar a gente, ou favorecer a nossa fuga, a nossa covardia, e todas essas coisas que cada um lida no silêncio das nossas sombras. E sim favorecer que a gente cresça. Então, o luto, a morte, a nossa, o vício, o que quer que seja, a doença, o que quer que seja, que a gente possa olhar ali, aqui manifestou um professor, e se perguntar verdadeiramente se aqui no nosso coração se manifesta o discípulo. Porque na hora que o discípulo manifestar, não existe na nossa frente um problema. Existe uma escola, existe um hospital, existe um lugar de cura, de transformação, de aprendizado. Agora, para isso, esse discípulo tem que aparecer aqui dentro. E por isso que é importante ir abrindo nosso coração, limpando, expandindo aqui, para a vida ficar mais leve, dentro de toda a dificuldade que cada um vai ter, para se desenvolver, para evoluir, e para, por fim, de novo, aprender a amar e servir. Agradeço, gente. Hoje a gente começa aqui pega um mantra para Narayana. Narayana é um mantra que está sendo entoado no Shivananda, então ele é especificamente que quando eu estou sozinha ou quando eu quero um grupo de apoio, de humanos realmente, sabe? Eu sempre penso nesse mantra para que esses seres se apresentem. Para frente, me perguntaram do Gayatri, me perguntaram do Mahamantra também, quando a gente vai fazer de fato, mas um pouco mais para frente, quando a gente tiver, porque eles vão demandar mais tempo. Então eu quero que a gente esteja um pouco mais acostumado a ficar quieto e a sentir essa energia toda. Narayana, Om Namo Narayana. Agora eu não sei qual foi a pronúncia que a Ana falou, será que era isso, Ana? Era. Então, Om Namo Narayana. E o Gayatri. O Gayatri é um outro que a gente vai fazer, que é um pouco mais longo, daí vale a pena a gente estudar também e deixar às vezes pela entonação a gente já consegue gravar. E outro deles, o Mahamantra também. Então, um pouco mais para frente, porque vai demandar um pouco mais de tempo, e a gente se firmando nesse campo de oração, edificar, realmente sustentando um campo. Lembrar que quando a gente sustenta esse campo, a gente muitas vezes sente essa energia que sobe, que expande, e às vezes a gente sente o ataque mesmo. Quando a gente está, por exemplo, rezando para que um vício nos deixe, para que a gente tenha força para lutar contra esse vício, ou contra uma tristeza profunda, uma depressão, algo que a gente precisa entender também que espiritualmente, eles colocam para nós que cada uma dessas fraquezas nossas ou dessas experiências, elas atraem muitas vezes espíritos desencarnados que não conseguiram fazer a travessia, justamente ligados ao vício, ligados à tristeza, ligados ao que quer que seja, só que eles não têm mais o corpo físico. Então eles se instalam perto de nós para que eles possam ter o que eles tinham enquanto eram encarnados. Agora, não é que a gente é vítima desses espíritos, não é. A gente é simplesmente a tampa da panela. É só isso, ou seja, é um que não lutou e o outro que quer aquilo, daí fica tudo certo. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de movimento, é comum a gente sentir a expansão, mas é comum também a gente sentir o chão tremer. Porque dependendo do que a gente está mexendo, a gente vai ser testado enquanto realmente a gente quer atravessar aquela crise, enquanto realmente a gente quer a paz na Terra, enquanto realmente a gente quer vencer o que quer que seja com a nossa mãe, com quem já foi, com quem ficou, com quem ainda vem, e tudo isso. Por exemplo, quando a gente reza para crianças abortadas, vem muitas questões por aí, inclusive do feminino. Questões do feminino que estão no inconsciente, em função de tudo que mulheres já viveram ao longo de gerações. Então, segurar essa onda do campo e saber que às vezes vai ser muito tranquilo e às vezes ele vem tremendo. E fica firme quando ele vem tremendo. E às vezes esse tremor, ele vem provocando também essa força misteriosa que cada um vai falar de um jeito diferente. Tem alguns na Índia, os sábios estão fazendo puja, tem um fogo, uma cerimônia de fogo na frente, eles estão jogando
pétalas. Em teoria, as pétalas saem do coração e são colocadas à frente na fogueira. Chega um momento que é dando, ou seja, do coração para aquele fogo sagrado que está ali na frente, que queima, que transmuta, que inclusive o fogo é o único elemento que desafia a gravidade, né? Ou seja, a gente tem o vento de uma certa forma, mas o fogo cerimonial, ele é sempre ligado nisso. O que a gente põe no fogo, automaticamente aquilo sobe. Então é como se o fogo fosse um mensageiro dos deuses. A gente leva os nossos pensamentos, o que tem no nosso coração, a gente perto do fogo, além de transmutar aquilo, de colocar aquilo para queimar, para girar, além disso tem um aspecto de que os deuses escutam, veem o que está no nosso coração e o que está na nossa mente, porque sobe. Então, existe esse conto de que o sábio está ali, ou a pessoa, o devoto está ali fazendo a cerimônia, e chega um momento de êxtase, ou seja, que o campo toma conta, e ele começa a tirar do coração e jogar em cima da própria cabeça, não como um ato de egoísmo, mas como um ato de realmente ter, de algum jeito, realizado, que para quem ele oferece e quem está oferecendo é o mesmo, dentro de um sentido não dual da existência. É um outro lugar, mas também para a gente estudar nisso tudo. O fato é que o campo se move quando a gente reza. E faz parte da gente, do nosso treinamento enquanto devoto, sustentar o campo. Às vezes a gente vai ter a tendência a esquecer o mantra. Pessoas diferentes falam coisas diferentes, porque não são 3 vezes, são 108 vezes que a gente está repetindo. E aí, e sentindo, e à medida que a gente vai indo, tentem repetir também, em voz alta, vocês, ou seja, fazendo, né, no começo às vezes a gente não sabe o ritmo, mas à medida que vai a terceira, quarta, quinta, 10ª vez, a gente já pega o ritmo, e vê qual é o efeito que isso tem na gente, e vai sentindo esse campo se levantar. E outra, a última instrução nesse sentido ou recomendação, enfim, no sentido do campo e do mantra, especialmente quando a gente está rezando para o outro, a gente começar com algo que a gente peça uma limpeza nossa, algo que a gente se alinhe de um jeito que consiga se colocar mais a serviço do outro sem as nossas tendências inferiores. Então faz bastante parte da nossa história, dessa história toda, que a gente, de algum jeito, peça essa proteção, essa limpeza, para a gente não interferir no campo do outro, e sim poder somar para que algo maior atravesse e alcance aqueles seres. Faz sentido isso para vocês? Quem tá? Então tá bom. Então vamos pedir a nossa coluna ereta. Nossos olhos fechados. Focar na nossa respiração, que também vai ser instrumento na nossa oração. E à medida que o tempo vai passando, só de fechar os olhos, só de colocar a coluna ereta, a gente já vai sentir a formação desse campo. De um campo que é espiritual ou de um campo que é sutil. De um campo sublime. E à medida que a gente favorece esse campo e a noção, a nossa própria consciência a respeito da existência do campo, o simples fato da intenção do mantra, do fechar os olhos, já invoca esse campo. Assim é também para a meditação, assim é também para a prática de yoga. Então, nesse primeiro momento do campo, sente o campo. Sente os seres que trabalham nesse campo, junto com cada um de nós. Cada um de nós, humildemente, como veículos e instrumentos desses seres. Para que esses seres possam trabalhar, que através da nossa respiração e da nossa intenção, cada um de nós faça um trabalho interior. De libertação das nossas más tendências, das nossas pequenas tendências.
das nossas sombras. É um pedido consciente que o ego se retire. E que ali haja apenas um instrumento capaz de ser usado para que a bem-aventurança toque outros seres. E sentindo o campo, sentindo a presença de seres nesse campo. E seres que não necessariamente cumprem com a nossa noção de servidores. Seres que por vezes a gente nunca viu ou teve contato. Seres que misturam formas da natureza inclusive como elementos e elementais. Seres como grandes mártires. Seres como antepassados. Seres como povos originários. Extraterrenos. Sábios, filósofos. Um campo que dá as boas-vindas a todo servidor da luz. À medida que esse campo se instala, que a passagem é dada através de cada um de nós, para que esses seres operem, as vibrações do nosso coração vão alcançando hoje especialmente os seres que vivem uma crise, inclusive, se assim for o caso, cada um de nós. Os seres que vivem em crise pela passagem, os seres que vivem em crise pela ausência dos que fizeram passagem, os seres em crise nesse momento por passagens traumáticas, acidentais. Que as vibrações do nosso coração apoiem para que o ser que enfrenta a crise vença a crise, aprenda com a crise e se torne maior através da crise. Assim, vibrando para que essa crise seja ressignificada na vida de cada um dos seres e possa representar um campo de abertura para que a vida seja mantida, renovada, em vez de algo que convide ao fim dela. Essa renovação demanda morte. Mas nunca representa o fim, assim como a morte não representa o fim. Bem-vindo às crises, bem-vindo aos seres que trabalham para que cada um suporte a sua crise e vença a sua própria crise. Bem-vindo a todas as energias que fazem parte desse propósito, para que ele se consolide, se concretize e se realize no coração dos seres. As forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras, que chegam como vento no soprar.
Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos curar. As forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos guiar. E com o campo em pé, com as nossas intenções amorosas, compassivas, aqui Narayana é invocado para que possa manter a vida. Para que possa manter a virtude, a bem-aventurança, o amor, a compaixão, a sabedoria. Para que cada ser atravesse o que precisa atravessar. Para que essas mesmas virtudes e características divinas, superiores, possam se instalar no coração de cada ser, tornando cada ser vitorioso, não sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Om Namo Narayanaya. 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 Om Namo Narayanaya.
Om Namo Narayana. 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 Om Namo Narayana.
Om Namo Narayanaya. 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 Om Namo Narayana. 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 Respira e sente. Respira e realiza que a palavra também abre portal. O verbo é capaz de profetizar. E as palavras, especialmente os mantras, são como chaves que abrem portas e espaços. Tomando conta da vibração dos corpos, dos chakras, da mente, do coração. E transformando cada parte daquele que serve como veículo. Como um canal para que essas vibrações cheguem a outros seres. E com essas vibrações que são emitidas por cada um de nós, que com elas também vibre o nosso agradecimento. Porque passando por nós também nos beneficia. Ainda que não se queira nem se busque benefício na intenção para o outro. A água que passa por um cano umedece esse cano. Ainda que o destino não seja o cano em si, a mangueira em si, o canal em si. Portanto, que o serviço, o servir, a intenção elevada pelo outro, nos provoque gratidão, renovação e um senso de mistério, de encantamento, num campo onde palavra não diz, mas o coração fala. Que a presença do Senhor Narayana
mantenha em nossas mentes e nas mentes de todos os seres o discernimento. Que a presença do Senhor Narayana mantenha em nosso coração a presença da compaixão e do amor incondicional. Que a presença do Senhor Narayana mantenha em nossas mãos, no equivalente de mãos em cada um dos seres, a presença do serviço. Que a presença do Senhor Narayana mantenha em nossas pernas, em nossos pés, nos equivalentes, cada um dos seres, a firmeza para caminhar na senda. Respira. Inspirando, trazendo graça, expirando, deixando a graça ir. Inspirando, trazendo a bênção, e expirando, deixando a bênção ir. E assim que nada que cada um receba termine em si próprio, mas que seja recebido para ser ofertado aos demais. Inspirando, expirando, namastê. Minha gratidão, abrindo os olhos. Que essas vibrações sigam com a gente e que a gente crie o hábito mais e mais e mais de sustentar esse campo. E de permitir que esses aspectos sutis da oração tomem conta da gente. É outra vez, o que é um exemplo que eu dei logo no começo, a mão que oferece a flor tem o aroma da flor na própria mão. Então, quando o mantra é rezado para o outro, quando a oração vai para o outro, ainda assim aquela oração vibra na gente. E a gente está fazendo orações e mantras para seres muito poderosos, ou seja, que tenham uma carga energética nele, até pelo que o inconsciente coletivo, do que eles são, pensa do que eles são, uma carga energética muito forte. E se a gente se deixar levar por isso tudo, a gente vai sentir que o que a gente está ofertando, de alguma forma, está vindo através de nós. Aí eu peço aqui também para que algo que se escute no coração, algo que se veja com a terceira visão, algo que, de alguma forma, o nó saia, desate, e não seja como algo que passou sem ser notado, que a gente cultive um senso de gratidão por isso. Porque ainda que a gente esteja num círculo que não é presencial, eu sinto muito poder aqui. E eu tenho certeza que esse poder, de algum jeito, toma conta e fala, acena para cada um de nós. Então, que não seja simplesmente algo mecânico. Eu duvido que alguém aqui estaria aqui se fosse alguma coisa mecânica, que ninguém estivesse sentindo nada. Ou seja, alguma coisa está sendo sentida por cada um de nós. Que a gente saiba apreciar isso e cultivar isso, inclusive para levar isso para que outros seres que às vezes não encontram essa presença, possam tocar essa presença através de nós, até que esses seres encontrem um caminho interior para tocar essa presença por eles mesmos. Finalmente, antes de amanhã o encontro volta para as 9 horas da noite, dia de semana. Eu tô nesse momentinho, no dia de hoje, entre todas as coisas aqui, entre almoço para mãe, todas as coisas ao mesmo tempo, eu também tô fazendo a agenda do Vale da Rainha. E eu vou colocar para o dia 9 de setembro, que é o nosso último rezo,
eu vou colocar a opção presencial para quem quiser ir no Vale da Rainha. Eu vou abrir pelo Zoom também, porque eu entendo que a gente está em distâncias diferentes, mas eu vou abrir essa possibilidade, para que a gente possa fazer isso daqui, lá também, abrindo pelo Zoom para quem não puder estar presente, e aí eu vou pedir só para a gente se organizar, para quem topar esse traslado, essa viagem, enfim, esse encontro, que aí cada um leve um prato de doce ou salgado, de preferência feito por si próprio, à base de plantas. Então, até lá eu vou colocar no grupo depois, mas 9 de setembro é a data. E daí quem precisar dormir também comenta, porque eu sei que tem gente de longe, a gente tem uma casa de apoio, dá para a gente acolher para fazer isso, para a gente ter essa experiência de rezar pessoalmente. E outra vez, quem está vindo de longe, saber que pode dormir, né, também, ou seja, que tem essa opção dentro do Vale da Rainha. Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana, e quem estiver rezando num Japamala, ou eventualmente quiser, nesse tempo que a gente ainda tem alguns bons encontros, e manter alguma coisa para oferecer no dia também a gente tem um pequeno riacho que passa na propriedade, e eu vou pedir para que a gente faça uma cerimônia de flores, levar alguma coisa que a gente faça um buquê, e coloque ali finalize ali o nosso luto. Finalize ali, me emociona? Finalize ali esses processos, que eu tenho certeza que cada um aqui está vivendo de algum jeito. E me emociono porque sinto muito. Vibra, sinto muito. E eu não acho que isso seja uma coisa que eu devo querer evitar. Eu acho que isso faz a gente humano, inclusive, sentir. Então, enfim, estou aqui falando com o meu coração e desejando que a gente possa ter esse encontro no dia 9. Até lá a gente vai ter todos esses encontros, e quem estiver de longe, quiser se programar para dormir, aí já sabe que tem a casa de apoio, e a gente vai montar algum esquema para conseguir dar isso tudo certo, e eu tenho certeza que a gente, conversando, a gente consegue fazer tudo isso acontecer. Então é isso, tomara que concretize, tomara que quem tiver com o coração para estar pessoalmente possa estar ali vivendo isso também, e mesmo quem não puder por qualquer razão, porque outra vez às vezes é o traslado, é a data, é qualquer coisa, saiba que ainda assim pelo Zoom a gente vai conseguir fazer, mas quem tiver presencialmente a gente consegue ir para o riacho, a gente consegue ir para o mestre animal, a gente consegue fazer um dia de vivência mesmo, e eu acho que vai ser importante fechar assim, mesmo para quem não estiver fisicamente lá, poder receber dessa energia. Então é esse meu recado, minha finalização dos tantos recados de hoje. Graças, gente. Até amanhã às 9. Um grande beijo. Tchauzinho.